O sistema digestório ele é formado por um conjunto de órgãos, cuja função é transformar os alimentos por meios mecânicos e químicos. Componentes do sistema digestório. O sistema digestório ele se divide-se em tubo digestório e órgãos anexos. O tubo digestório divide-se em alto, baixo e médio. O tubo digestório alto é a boca, faringe e esôfago. O tubo digestório médio é formado pelo estômago e o intestino delgado, que tem o duodeno, jejuno e íleo. O tubo digestório baixo ele é formado pelo intestino grosso, que tem o seco, colo ascendente, transversos, descendente, a curva sigmoide e o reto. Os órgãos anexos são glândulas salivares, dente, língua, pâncreas, fígado e vesícula biliar. O sistema respiratório é o conjunto dos órgãos responsáveis, basicamente, pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação do gás carbônico retirado das células. O sistema respiratório é formado pelas vias respiratórias e pulmões. Os órgãos que compõem as vias respiratórias são cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Bom, agora eu vou falar sobre o sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso, ele representa uma rede de comunicação do organismo. Ele é formado por um conjunto de órgãos do corpo humano que possuem a função de captar as mensagens e estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los. Consequentemente, ele elabora respostas, as quais podem ser dadas na forma de movimento, sensações ou constatações. O sistema nervoso ele está dividido em duas partes fundamentais: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espial, ambos envolvidos e protegidos por três membranas denominadas meninges. O encéfalo, que pesa aproximadamente 1,5 kg, está localizado na caixa cranina e apresenta três órgãos principais: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso, considerado o órgão mais volumoso, pois ocupa a maior parte do encéfalo. Cerebelo. O cerebelo ele está situado na parte posterior e abaixo do cérebro. O cerebelo coordena os movimentos precisos do corpo, além de manter o equilíbrio. Além disso, regula o tônus muscular, ou seja, regula o grau de contração dos músculos em repouso. O tronco encefálico, localizado na parte inferior do encéfalo, o tronco encefálico conduz o impulso nervoso do cérebro para a medula espinhal e vice-versa. Medula espial. A medula espial é um cordão de tecido nervoso situado dentro da coluna vertebral. Na parte superior está conectado ao tronco encefálico. Sua função é conduzir os impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro e coordenar os atos involuntários, os reflexos. Bom, agora eu vou falar sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é formado por nervos que se originam no encéfalo e na medula espinhal. Sua função é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. Importante destacar que existem dois tipos de nervos: os cranianos e os raquidianos. Os nervos cranianos distribuem-se em 12 pares que saem do encéfalo e sua função é transmitir mensagens sensoriais ou motoras, especialmente para as áreas da cabeça e do pescoço. Nervos raquidianos são 31 partes de nervos que saem da medula espinhal e são formados de neurônios sensoriais, que recebem estímulos do ambiente, e os neurônios motores, que levam impulsos do sistema nervoso central para os músculos ou para as glândulas. O sistema nervoso somático regula as ações voluntárias, ou seja, que estão sob o controle da nossa vontade, bem como regula a musculatura esquelética de todo o corpo. O sistema nervoso autônomo atua de modo integrado com o sistema nervoso central e apresenta duas subdivisões:
o sistema nervoso simpático, que estimula o funcionamento dos órgãos, e o sistema nervoso parasimpático, que inibe o seu funcionamento. De maneira geral, esses dois sistemas têm função contrárias. Enquanto o sistema nervoso simpático dilata a pupila e aumenta a frequência cardíaca, o parasimpático, por sua vez, contrai a pupila e diminui os batimentos cardíacos. Enfim, a função do sistema nervoso autônomo é regular as funções orgânicas, para que as condições internas do organismo se mantenham constantes. Agora eu vou falar sobre o sistema circulatório. O sistema circulatório é um conjunto de órgãos responsável pela distribuição de nutrientes para as células e coleta de suas excretas metabólicas para serem eliminados por órgãos excretores. Os órgãos que fazem parte do sistema circulatório são o coração, que é a bomba propulsora que faz o sangue circular por todo o corpo. Vasos sanguíneos são as vias de transporte por onde o sangue circula. São divididos basicamente em artérias, veias e capilares. A linfa é um fluido produzido quando o sangue passa pelos capilares e vasos para os espaços entre as células. Os vasos linfáticos são as vias de transporte da linfa, drenam a linfa do espaço entre as células para as veias subclávias. Este sistema pode ser visto estritamente como uma rede de distribuição do sangue, mas alguns consideram que o sistema circulatório é composto pelo sistema cardiovascular, que transporta o sangue, e pelo sistema linfático, que distribui a linfa. Enquanto humanos, assim como outros vertebrados, apresentam sistema cardiovasculares fechado. Alguns grupos de invertebrados têm um sistema cardiovascular aberto. No filo animal mais primitivo, o sistema cardiovascular é ausente. O sistema linfático, por outro lado, é um sistema aberto. Dois tipos de fluidos se movem através do sistema cardiovascular: o sangue e linfa. O sangue, o coração e os vasos sanguíneos formam o sistema cardiovascular. A linfa, os linfônodos e os vasos linfáticos formam o sistema linfático. O sistema cardiovascular e o sistema linfático coletivamente dão origem ao sistema circulatório. Estarei falando sobre o sistema locomotor. O sistema locomotor ele é formado pela combinação de dois sistemas que atuam juntos para garantir uma grande quantidade de movimentos: o sistema muscular e o sistema esquelético. Sem esse sistema, seria impossível nos alimentar e, para novos ambientes, reproduzir-se diversas outras funções importantes. O sistema muscular ele é formado por músculos e estruturas compostas por tecidos musculares. A principal característica desse tecido é a capacidade de contração, que pode ser voluntária ou involuntária, dependendo do tipo da questão. Existem três tipos de tecidos muscular: o extraído, o esquelético, o estriado, o cardíaco e o não estriado. O sistema esquelético ele é formado por um conjunto de ossos e estruturas cartilaginosas, que formam o chamado esqueleto. Além de atuar na locomoção, o esqueleto ajuda na proteção de nossos órgãos internos, sustenta nossos músculos, produz células sanguíneas e atua como reserva de cálcio. Os ossos do esqueleto estão em íntimo contato com regiões chamadas de articulações ósseas. Essas articulações podem ser móveis ou não. As móveis permitem a movimentação de ossos em relações a outros, diferentemente dos imóveis que não permitem tais movimentos. O sistema excretor ele é responsável por garantir que as diversas substâncias encontradas em excesso no corpo e os produtos tóxicos do metabolismo sejam eliminados. Isso quer dizer, portanto, que esse sistema contribui ativamente para a manutenção da hemoestase por meio da produção da urina. Os órgãos do sistema excretor, também chamado de aparelho urinário, é constituído por 2 rins, 2 uréteres, uma bexiga e uma uretra. O sistema endócrino é formado pelas glândulas endócrinas, órgãos que funcionam como produtores de hormônios e os liberam na corrente sanguínea. Os hormônios são transportados pelo sangue para as outras regiões dos organismos, nas quais atuam controlando o funcionamento dos órgãos.
também pode estar em outros fluidos corporais, em pequenas quantidades, exercendo um efeito específico sobre ou mais parte do corpo. O sistema endócrino atua juntamente com o sistema nervoso no controle de muitas funções do corpo humano, como por exemplo o crescimento, a velocidade de metabolismo, a absorção de nutrientes, a produção de leite nas lactantes e o desenvolvimento sexual. As principais glândulas endócrinas são a hipófise, a tireoide, as supérâneas, o pâncreas, os testículos e os ovários.